muito bem-vindos mais uma vez ao canal Enquadrados. Fico muito feliz com a sua presença aqui e eu já vou começar pedindo para que você curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Isso vai me dar uma força imensa para eu continuar produzindo esses vídeos. Se você acha interessante e gosta, então me ajude. Olha só, uma das principais características que o desenhista, principalmente o desenhista de histórias em quadrinhos, precisa ter é paciência. Pensando nisso, eu fiz a compilação de 3 ou 4 vídeos que eu já publiquei aqui no YouTube em um vídeo só. Dá mais ou menos 1 hora de vídeo. É onde eu desenho o cenário de um dos quadros da história em quadrinhos. Por ser feito com a mesa digitalizadora, eu não precisei traçar a lápis. Apenas um pequeno detalhe ali é que eu fiz umas marcações antes. Tá certo? Fiz direto na tinta. Eu gostaria de convidar você a testar a sua própria paciência me acompanhando nesse vídeo. Do começo ao fim. Vamos ver se você realmente serve para ser um excelente desenhista de histórias em quadrinhos? Então vamos lá, me acompanhe. Eu vou colocar o vídeo aqui enquanto vou falando em off. Nem todo tempo eu vou estar falando no vídeo. Às vezes eu vou deixar o vídeo correr e você vai acompanhando, tá certo? Veja se é desse jeito que você faria um cenário. Vamos lá? Olha aí. Uma das coisas que a gente tem sempre que ter em mente é que o cenário de uma história em quadrinhos, né, como por exemplo, vamos falar do chão, né? Vamos falar exatamente do chão que a gente está desenhando aqui. Ele tem diversas, mas diversas texturas, elevações no terreno, né, como a gente está fazendo aí agora, ó, tá certo? É um morrinho aqui, um morrinho ali, pedras, entendeu? Galhos secos caídos, tá certo? Capins, né? Pequenas toças de capins, né? Folhas. Então, todas essas coisas são elementos que compõem o cenário de um chão. Pode não parecer importante, mas é muito importante sim, pois são exatamente esses detalhes que dão credibilidade à cena que você está construindo. E veja, parte do cenário aí no chão eu já havia feito, tá certo? E a gente vai apenas continuar aqui. Veja só, como eu havia explicado, por eu estar trabalhando em uma mesa digitalizadora, então não senti necessidade de fazer o primeiro esboço a lápis. Porque a mesa digitalizadora, ela facilita muito eu apagar e recomeçar novamente o desenho, tá certo? Então, se eu fizesse a lápis para depois cobrir com a tinta preta por cima, iria apenas perder tempo. Veja bem, pequenos traços, pequenas rachuras dão ali a sensação de gramas, né? De um pequeno espaço com gramas. Olha só, sobre os pés deste personagem, a gente vai construindo através de rachuras, né? Não cobrindo totalmente, porque a sombra, na realidade, ela não deixa tudo totalmente escuro, né? Mas a gente vai fazendo rachuras. Alguns desenhistas, eles colocam tudo preto e definem exatamente a sombra do personagem. Como nosso personagem não está em um terreno plano, mas sim em um terreno de chão, cheio de elevações e ondulações, nós então vamos fazer a sombra sem muita definição, tá certo? Apenas pequenos traços ali, para dar a sensação do cenário, do chão do nosso cenário, para ser mais exato. Uma coisa que eu quero explicar para vocês, eu quero deixar bem claro, é que o cenário, ele é sim muito importante para a composição da nossa imagem, portanto, ele não pode jamais competir com a cena principal. Tá certo? Vamos lá, veja bem. Estamos aí construindo a elevação do terreno, as elevações do terreno. Uma pedra ali, um galho aqui, alguma coisa, umas rochas, né? E assim a gente vai fazendo. Fazemos alguns traços para dar a sensação de que ali haveria alguns matinhos, né? E aqui a gente vai fazer um tronco já seco. Veja bem como eu começo.
para dar a sensação de que o tronco está realmente no chão, eu coloco uma pedra à frente dele, ou seja, ele está entre pedras, né? Um tronco seco, né? Ele normalmente começa a rachar, né? Do seu interior para as suas laterais. E veja bem, né? Há rachaduras em círculo, né? E também há aquelas rachaduras que partem do centro para fora, para fora, para a parte lateral, né? Para a parte externa do tronco, né? E vem aí então as suas texturas, né? As cascas da árvore, né? Começa a secar, começa a descolar, né? Da madeira, por assim dizer, né? E vai dando aquelas texturas rachadas, né? Da árvore. A gente vai aqui agora, tem sempre um galinho saindo para um lado, para outro, né? E isso dá mais naturalidade ao nosso desenho. Acompanhe aí. Olha aqui, eu dou uma puxadinha mais à frente, faço mais um galinho ali, ó. E aqui, ó, eu coloco como se ele estivesse soterrado, né? Em parte dele soterrado no terreno. Isso dá a sensação de que ele realmente está ali, sobre aquele local, entendeu? Realmente postado ali. Para não ocorrer aquela sensação, né, de que o desenho está elevado, de que o desenho está fora de perspectiva, de que o desenho não está fazendo parte daquele cenário. Acompanhe então aqui, ó, desenhando ali as rachuras da madeira, né, as fissuras, né, as cascas saindo, o sombreamento dos galhos ali sobre o tronco, ó. Tá certo? E vamos trabalhando assim. Acompanhe. Partimos agora aqui, ó, para as elevações do terreno, né? Ali há uma pequena fissura. Em volta desse tronco a gente trabalha bastante elementos, né, como pedra, capim, né, folhas, essas coisas. Veja que fica bem clara a sensação de que o tronco realmente está no chão, que ele realmente existe ali, que ele faz parte daquela cena. Utilizando a ferramenta borracha, né, eu apago um pouquinho da parte que ficou mais escura ali para não ficar uma coisa completamente desconvexa do resto do desenho, né? Ou seja, o desenho todo com iluminação da parte de cima para baixo, né? E a parte final do tronco ali toda escura. Pode ver que eu abri ali um espaço de luz no desenho do tronco. Acompanha.
Olha aí, continuamos nosso desenho. Estou aqui com vocês ainda, viu, gente? Não desanima não. Vamos lá. Ânimo! Estamos fazendo agora a parte, né, dos outros personagens. A parte do terreno onde os outros personagens pisam. Isso é chão, tá bom? Chão de terra mesmo, entendeu? Uma pedra ali, algumas elevações, como eu já disse, fissuras do terreno. Né? Uma parte mais para cima, outra parte mais para baixo. Né? Um pequeno buraco, um pequeno morrinho. Essas coisas fazem parte da vida, fazem parte da realidade, né? Vamos puxar bem o R, né? Da realidade aqui. Olha assim, olha aí, aqui a gente vai cobrindo, né, as partes com muito cuidado, né? As partes onde está o pé do nosso personagem, com muito cuidado para que ele não invada, né, o limite do desenho. Continuamos, a mesma coisa faremos agora. Veja que nós vamos fazer uma pedra, faremos ali uma pedra, né, à frente do pé do nosso personagem. Isso vai dar a sensação, né, mais clara de que realmente o pé dele está pisando no chão. Está apoiado ali no chão. Fazemos uma graminha, né, na frente ali do pé dele, né? Aí a gente vem para o outro pé, né, para o seu pé esquerdo, né? Para o pé esquerdo do nosso personagem e continuamos fazendo as elevações e as imperfeições do terreno. Aqui a gente faz um galinho, né? Só para dar um certo charme ao nosso desenho. A gente faz um galinho aqui. E continuamos com o nosso desenho. Vamos fazendo a parte onde estaria a sombra do personagem. Tá certo? Vamos lá, vamos trabalhar. Olha só, lá atrás a distância a gente com o pincel negro, né, a gente vai trabalhando, fazendo algumas vegetações, né, algumas pequenas vegetações ali. Continuamos fazendo a elevação do terreno, né, construímos algumas pedras ali atrás e assim a gente vai trabalhando, a gente vai olhando
interpretando o que a gente quer para o nosso terreno e vai construindo aos poucos, artisticamente assim mesmo, entendeu? Projetando, pensando, lembrando, né, o que a gente tem na imaginação sobre o que é um terreno sobre o que é um chão, né, para ser mais exato, né, sobre o que é um chão de terra, cheio de pedras, cheio de elementos da natureza, certo? Vamos lá, vamos trabalhar. Estamos agora construindo uma pedra atrás do nosso personagem. Veja bem. Aqui, ó, para não ficar uma coisa vazia, né? A gente vai levantar algumas vegetações ali, uma espécie de capim ali atrás, ó. Basta ir traçando o pincel no sentido em que a gente quer que cada folha do capim, né? Cada folha do capim, acho que é assim que fala mesmo, né? Se dirige, né? As partes mais escuras para dar o contraste, né, da luz e da sombra, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá, gente. Não perca a paciência, vamos lá. Nós somos desenhistas.
Gente, agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma camada abaixo para não ter que misturar a cor cinza com a cor preta, né? E a gente vai traçar a linha do horizonte. A gente vai construir a tenda atrás dos nossos personagens, a tenda que serve de cenário. E a gente vai traçar uma marcação ali, né? Ainda com a cor cinza. Não se esqueça que em uma outra camada do Photoshop, a gente traça um triângulo, mais ou menos no formato de uma tenda. Aquele traço reto passado ali, o primeiro traço é a linha do horizonte. Aqui a gente viu que a tenda ficou pequena no primeiro traçado. O que a gente faz? A gente aumenta um pouquinho mais a extensão, né? Porque aqui a gente vai fazer o desenho dela. Aqui a gente vai construir a tenda. Veja bem, vamos marcar corretamente e aí depois a gente apaga, né, a parte que não nos interessa. E isso é uma marcação técnica aqui de onde a gente vai construir a tenda dentro do cenário. A gente vê que ficou mais ou menos harmônico, atrás de dois personagens, um tamanho mais ou menos proporcional. Toda tenda indígena, né? A tenda indígena, ela é de madeira, né? Cheia de galhos secos, né? E cobertas com tecido, né? Ou tecido ou couro, né? Para que ela fique ali presa, né? Para que o tecido fique preso com galhos em galhos entrelaçados. Fica melhor falando assim. Voltamos aqui para o lado esquerdo do nosso desenho e marcamos a construção de uma árvore, né? Ali atrás dos nossos personagens, né? Que acabaram de chegar em nossa cena. Marcamos uma parte ali onde queremos pedra, né? Marcamos ali o tronco de uma árvore, né? Essa é uma árvore mais imponente, né? Apagamos, marcamos novamente, não há problema. A gente está aqui para isso, para desenhar, para criar, para se não sai bem da primeira vez, sairá bem da segunda, se não for na segunda, que seja na terceira, mas estamos aqui para se utilizar da nossa paciência e produzirmos esse desenho, esse cenário que estamos fazendo. Criamos alguns montes à distância, né, atrás da linha do horizonte, ou seja, sobre a linha do horizonte, tá bom? Marcamos aqui onde queremos algumas pedras, né, alguns morros, atrás dos nossos personagens. Esse cenário que estamos fazendo já é o cenário bem atrás, bem ao fundo da cena. Voltamos para a nossa tenda e vamos então começar a desenhá-la finalmente. Começar a fazer o desenho. Já com tinta preta, visto que estamos utilizando a mesa digitalizadora e é muito fácil apagar e corrigir, você já percebeu isso. Então vamos lá, vamos fazer o nosso desenho. Começamos com aquela parte superior da tenda onde eles dobram para trás. É a parte do tecido ou do couro utilizado por eles para fazer a tenda, né, em que eles, ao chegar lá em cima, eles dobram para trás, né? Feito aqui um primeiro esboço da tenda, a gente vai então para madeira. A gente já vai desenhando com o objetivo de finalizar. A gente já vai deixando finalizado o nosso desenho. Tá bom? Porque, como eu já disse, qualquer erro é simplesmente apagar, né? Ou Ctrl Z, ou simplesmente pega a borracha e apaga, tá? Deleta e volta novamente desenhando. Olha aqui, a madeira, né? A gente tem que fazer a madeira com aquela textura de um galho, né? De um galho seco, né? Sem esse galho, sem a casca, né? A casca ressecada, porque eles não iriam, de maneira alguma, utilizar um galho para fechar a sua tenda, né? Com casca da madeira. Logicamente que eles tirariam a casca, né? E essas madeiras ficariam ali naquele sentido, né? De um cabo de enxada, né? Sem cascas secas, tá bom? Acho que você entendeu, né? Então vamos lá, vamos desenhando, né? Os galhos que saem para cima, cuidando com a textura, a parte onde atinge mais luz e a parte onde atinge mais sombras. A gente consegue perceber que, pelo desenho, a parte da luz está vindo da nossa direita para a nossa esquerda. Então, olha só. Então, as sombras elas vão ficando para o lado
direito do desenho, tá certo? Temos que sempre prestar atenção nisso. Em algum lado, por exemplo, dessa outra madeira que você está vendo aí ao lado direito, ao nosso lado direito, como o sol está um pouquinho acima, você pode ver que ela fica mais escura na parte de baixo, tá certo? Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos produzindo então a tenda. Estamos produzindo a tenda. É uma tenda indígena. Eu planejei para que ela fosse feita de couro. Por isso, eu quero representar sem muitas dobras. Porque se você olhar bem, você vai ver que um couro ele tem menos dobra, por exemplo, que uma seda. Porque ele é mais firme, ele é mais grosso, mais firme. E a seda já é mais mole, então ela tende a fazer mais dobras. Vamos então descer o traço da tenda. Vamos lá, vamos trabalhar. Não precisa ser um traço reto, traçado com régua. Vamos, né, no manual mesmo, a mão livre, né, fazendo esse traço. Existe uma regra das histórias em quadrinhos que o cenário, as partes que estão mais longe, tem que ficar com os traços mais finos, tá bom? No nosso caso aqui, a tenda ela está à mesma distância dos personagens, uma questão de 3, 4 metros ali, entendeu? E ela é um elemento grande, tá bom? Enquanto que o rifle é um elemento pequeno. Então, nesse caso aí, eu considero, isso é uma opinião minha como desenhista, né? Outros desenhistas, os professores de desenho, talvez não concordem. Eu não sou professor de desenho, talvez não concordem. Mas, pelo fato dos rifles serem objetos menores, eu então não vejo problema em deixá-los com os traços finos, mais finos do que os traços que fazem a tenda, tá certo? Se você concorda com isso, dá um ok. Ali a gente faz a protuberância da madeira, tá certo? É claro que o couro, né? O couro está sobre a madeira, mas a parte marcada da madeira ali é possível ser vista, onde o couro se apoia no galho, tá certo? Vamos lá, vamos continuar trabalhando. A gente vai trabalhando, fazendo traços. Aqui agora a mesma coisa a gente vai fazer do lado esquerdo da nossa tenda. E tem uma madeira no meio, né? Bem no centro. Também é uma madeira. Eu estou falando madeira, viu, gente? É galho, né? São galhos secos que eles se utilizavam para fazer as tendas. E, logicamente, que há dobras para os lados, né? Onde a gente vai fazendo o sombreamento para que se construa essas dobras, né? Para a gente tem que interpretar nos traços o que a gente quer passar, o que a gente quer que o nosso leitor ou o nosso espectador entenda que está acontecendo ali naquela cena. Vamos lá.
Sabe o que estamos fazendo aqui? Duvido você adivinhar. Nós estamos fazendo aqui, com o auxílio da borracha e do pincel, nós estamos fazendo um vaso indígena. Por quê? Porque eu imagino que seria legal, seria até mais realista colocar alguns objetos, né? Colocar algumas coisas indígenas em volta da tenda, né? Que os índios ali utilizariam, ou com água, ou com mel, ou com algum produto, cereais, né? Grãos, alguma coisa assim ali, né? Então nós vamos fazer essa parte do desenho agora. A gente trabalha aqui com algumas texturas indígenas. Vamos ver, olha lá. Tá ficando bacana, né? Olha lá. Opa, tô enrolando a minha voz aqui. Já tô cansado. É bom ter você aqui comigo, tá bom? Tá bom? Se você tá aqui ainda assistindo esse vídeo, dá um like aí pra mim, tá bom? Falou, oi Maria, eu estou aqui. Eu vou te agradecer muito. Vamos ver se você tem paciência para ser um grande desenhista. Aqui, né? A gente construiu os objetos, né? Ali atrás há sempre uma gradezinha que os índios fazem, né? Para esticar couro, né? De pequenos animais, né? Que eles matam, né? Eles matavam, se alimentavam dos pequenos animais. Eles tinham essas gradezinhas aí para esticar. Eles prendiam as partes dos animais e o couro seriam esticados então ali. Certo? Vamos lá, vamos trabalhar.
Olha aqui, essa parte aqui é importante, né? Nós estamos fazendo aqui um pequeno galho, né? Um pequeno pedaço de pau, tá certo? Que seria onde a parte da tenda que se abre ficaria presa. Olha aqui, né? Estamos abrindo a tenda, ó. Olha só, a parte da tenda que se dobra para fora, né? A gente vai fazê-la, tá certo? Estamos traçando. Vamos lá. Não precisa ser traços retos, né? Traços quanto mais artísticos, né? Quanto mais a pincel e a mão livre, melhor. Pelo menos para o meu estilo. E olha ali. A gente faz ali uma espécie de separação do traço que ficou meio grosso ali. Vamos trabalhar essa parte, fazer uma dobra, né? Um buraquinho. As dobrinhas da parte em que está dobrada ali, né? E vamos fazer ali um barbante, né? Que segura essa parte da tenda para que ela permaneça aberta. E é lógico, né? Que vão ter muitas dobras aqui para a gente trabalhar. Vamos lá, estamos produzindo a parte da tenda que se abre. Tem uma ferramenta no Photoshop, né, que permite que a gente gire a imagem como se estivéssemos girando o papel na mesa. A gente não pode girar a mesa digitalizadora. A gente tem que girar o papel que está representado no Photoshop, tá bom? Olha aqui, fazemos aqui as dobras, o sombreamento, as curvaturas do couro, né? E vamos lá, vamos trabalhar.
Lá dentro da tenda é bastante escuro, né? E nós vamos fazer isso, nós vamos escurecer, né? Nós vamos escurecer toda essa parte aqui para dar um contraste bem grande e o nosso leitor entender que esta parte está dentro da tenda, é o interior da tenda e por isso está escuro desta forma. Vamos lá, vamos trabalhar, gente? Estamos aí ainda? Sombreamento, né? Vamos trabalhar o sombreamento, né? Onde a sombra dessa parte da tenda que se dobra para baixo atinge no corpo da tenda, olha ali, né? A gente faz algumas partes mais escuras, faz algumas rachuras, entendeu? A parte mais escura onde tem sombra total, a parte com rachuras são as partes onde pegam menos luz, tá certo? Então ela não fica totalmente escura, mas também não totalmente clara, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhando. Gente, estamos fazendo agora aqui as partes das costuras, né? Porque, claro, que ninguém vai achar um animal que tenha o couro do tamanho de uma tenda, né? Indígena. Então, logicamente que essa tenda é feita com couro de vários animais. Então, a gente faz essas separações no desenho como se fossem costuras, entendeu? Dá um realismo maior, tá bom? Vamos lá.
Estamos trabalhando agora as pedras lá atrás. Como eu já disse para vocês, a textura das pedras são diferentes das texturas da madeira. A textura da pedra ela é cheia de fissuras, cheia de buraquinhos, entendeu? Cheio de falhas, né? Nunca é uma coisa reta, né? Atrás da nossa tenda ali a gente fabrica uma pequena árvore, né? Fabrica é bom, né? A gente constrói uma pequena árvore, certo? E sobre essa pequena rocha que a gente fez atrás da tenda, a gente vai construir uma árvore maior. Veja bem, né? Fazemos ali levemente, né, o contorno das folhas, né? Ela está bem atrás, né? Construímos um galho para baixo, né? Mais folhas entre os galhos para dar aquela naturalidade de uma árvore. Não se preocupa, se não ficar legal a gente apaga e faz novamente. Aqui é a parte mais grossa, né? Que seria o tronco principal da árvore, né? E trabalhamos as texturas, né? Olha lá, ó. São fissuras, são rachuras, né? São nervos, né? Inervações de uma árvore. Embaixo sempre há ali uma vegetação, né? Vamos trabalhando essa vegetação. Vamos lá. É importantíssimo a gente sempre colocar abaixo, na parte onde está mais distante da luz, umas pequenas pinceladas mais grossas, entendeu? Para que fique escura e dê o contraste, né? Da parte que pega a luz, da parte para que não atinge tanta luz assim. E assim dando a sensação para o leitor ou a pessoa que está vendo o desenho de que aquela parte está realmente escondida da luz. Vamos lá, vamos trabalhando. Nossa árvore
Muito bem, estamos agora fazendo os morros lá atrás, né? Atrás dos nossos personagens. A gente já trabalhou bastante isso, né? Você deve estar lembrado, né, de que a gente fez bastante isso. Uma parte a gente coloca mais escura, para que dê a sensação de que está ao nosso olhar longe da luz, né? Está mais distante, está atrás da parte que está mais clara, né? Fazemos ali algumas elevações, né? Deixamos uma parte branca, outra parte a gente escurece um pouquinho, para ir dando a sensação ao leitor de que aquela parte está mais longe de que a parte que está branca, ou que está atingindo menos luz. Vamos lá, gente! Agora estamos terminando nosso desenho. E aí? Você gostou? Achou legal? Acompanhou até o final? Teve paciência? Rapaz do céu, um desenhista tem que ter paciência. Tem que gostar do que faz também, tá bom? Eu não tenho nenhuma dúvida que você gosta. Se você está aqui, se você visita meu canal, se você acompanha meus vídeos, eu tenho certeza que você gosta e fico muito feliz com isso, tá certo? Então tá bom, olha, temos mais vídeo aí, eu prometi, não vou esquecer, o vídeo onde eu vou mostrar as ferramentas que eu utilizo no Photoshop. Não é uma aula de Photoshop, eu vou mostrar as ferramentas que eu utilizo para fazer os meus desenhos. Tá joia? Curte, compartilha, comenta e se inscreve. Da minha parte, beijo, beijo, muito obrigado. Tchau! Vamos lá!